Olá, apaixonados por histórias que os livros oficiais se recusam a contar. Bem-vindos ao vídeo que vai desenterrar a mais dolorosa verdade do futebol brasileiro, revelando um lado sombrio de nossa paixão nacional. Hoje, vamos mergulhar na saga trágica de Moacir Barbosa Nascimento, um nome que ecoa na história não apenas como sinônimo de glória, talento e fé inabalável, mas como símbolo de uma condenação brutal. Ele foi o goleiro que carregou, sozinho, nas costas, o peso esmagador de uma derrota que o Brasil jamais perdoou, uma ferida aberta que nunca cicatrizou. E que, mesmo após a morte, ainda assombra os gramados com sua trágica lembrança, um fantasma de injustiça. Preparem-se para descobrir a verdade por trás da maldição que ceifou a vida de um gigante. Em um país apaixonado por futebol, onde os heróis são exaltados aos céus em um dia e os vilões lançados ao esquecimento e à infâmia no dia seguinte, um homem foi condenado de forma perpétua. Condenado não por um crime hediondo, mas por uma falha, um mísero instante em campo. Esta é a história de Moacir Barbosa, o goleiro que personificou a dor de uma nação, um homem que, mesmo sendo um dos maiores talentos de sua era, foi escolhido para ser o símbolo do fracasso coletivo de um país inteiro. Por trás da lenda construída sob as través, havia um homem comum, um ser humano com dores profundas, perdas irreparáveis e cicatrizes invisíveis que a glória jamais curou. Um homem que, mesmo diante dos maiores palcos do mundo, travava batalhas silenciosas e brutais com o próprio destino. Preparem-se para desvendar um dos capítulos mais vergonhosos e, infelizmente, mais dolorosos da nossa história esportiva. A vida e a morte de Barbosa não são apenas sobre futebol. É uma saga de glória ofuscada, de injustiça brutal, de perseguição implacável e um desfecho que ainda hoje deveria nos envergonhar. Um final que expõe a crueldade de uma paixão que se tornou ódio, onde a realidade supera a ficção e a condenação se torna a sentença de morte mais lenta e cruel. Mas antes de continuarmos, peço que deixe seu like e se inscreva no canal, para que possa nos ajudar a continuar este trabalho. Tudo começou em 1950. A Copa do Mundo, um símbolo de renascimento, voltava a ser realizada após os horrores indizíveis da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, um país sedento por alegria e reconhecimento, foi o anfitrião, construindo o maior estádio do mundo, uma maravilha arquitetônica, o colossal Maracanã. A seleção brasileira, liderada por craques inesquecíveis, encantava o planeta com um futebol ofensivo, brilhante, goleando adversários com uma facilidade assustadora. A conquista do título era dada como certa. A taça, parecia, era apenas uma questão de protocolo. Mas então veio o dia 16 de julho, uma data que se tornaria sinônimo de luto nacional. Afinal, não era exatamente uma final de mata-mata. Era um jogo decisivo contra o Uruguai, onde apenas a vitória dava o título aos nossos vizinhos. O Brasil jogava pelo empate, uma situação confortável para a glória. Eram mais de 200 mil pessoas espremidas no estádio, a maior plateia já registrada em uma partida de futebol, um mar de gente pronto para explodir em festa. A seleção saiu na frente, incendiando o Maracanã com o grito de gol. O povo, eufórico, já gritava "é campeão", sentindo o gosto da vitória em suas gargantas. Mas aos poucos, o impossível, o inimaginável, começou a acontecer. O Uruguai empatou e depois virou. Um chute rasteiro e traiçoeiro de Alcides Guiguia, num ângulo improvável, entre a trave e a mão do goleiro Barbosa, silenciou abruptamente o Maracanã. Um silêncio ensurdecedor que duraria décadas. O Brasil chorou. Mas não se contentou em apenas sofrer a derrota. Precisava de um culpado. Um bode expiatório para uma tragédia que, coletiva, foi jogada nos ombros de um único homem. E Barbosa, o goleiro, a última barreira, foi cruelmente escolhido como o símbolo supremo do fracasso. A partir daquele instante, começou um calvário que duraria por mais de meio século. A partir daquele dia fatídico, a vida de Barbosa se transformou em um inferno particular. Mesmo sendo, indiscutivelmente, um dos maiores goleiros da história do país,
Com defesas impressionantes e uma carreira vitoriosa em clubes, respeitado por craques e treinadores de sua época, Barbosa foi perseguido de forma incansável, discriminado abertamente e de forma informal, banido do futebol brasileiro, da memória coletiva. Anos depois, em um depoimento que rasgou a alma, ele desabafou: "A pena máxima no Brasil é de 30 anos. Eu paguei por mais de 50. Uma frase que resume a crueldade de uma nação. Barbosa foi abandonado de forma covarde. Viu as portas se fecharem uma a uma, em todos os lugares onde tentava recomeçar. Trabalhou como comentarista esportivo por um tempo, um sopro de esperança, mas logo desapareceu da grande mídia, engolido pelo ostracismo. Certa vez, em um gesto de inocência e saudade, tentou visitar um treino da seleção brasileira, mas foi impedido por membros da própria CBF, sob a alegação de que ele, o bicampeão da Copa Rio, o gigante da meta, trazia má sorte. Uma humilhação pública, um atestado de condenação. Era um exílio em vida, uma prisão sem grades, onde a solidão era cela. Nenhum outro jogador da derrota de 1950, nem mesmo aqueles que falharam mais claramente, sofreu tanto quanto Barbosa. Ele era o goleiro. Ele era o último obstáculo. E para os torcedores, sua falha, aquele gol de Guiguia, havia quebrado um sonho coletivo, a maior expectativa de um país inteiro. Com o passar dos anos, Barbosa foi ficando cada vez mais isolado, um homem marcado pela dor e pela injustiça. Morava sozinho em uma casa simples, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, longe dos luxos e dos aplausos que um dia o cercaram. Recebia apenas a ajuda discreta de alguns amigos leais e ex-jogadores, como os lendários Nilton Santos e Bellini, que, indignados, não aceitavam o abandono sofrido por um colega de profissão tão talentoso e tão injustiçado. Ele tentou, em inúmeras e dolorosas ocasiões, recontar sua versão dos fatos, buscar algum tipo de compreensão ou, quem sabe, redenção. Explicou, com a paciência dos justos, que a falha não foi exclusivamente sua, que a zaga deixou Guiguia livre para o chute, que o lance foi uma combinação de fatores, que o chute foi certeiro e indefensável para qualquer goleiro do mundo. Mas a narrativa já estava solidificada, martelada na mente coletiva. Barbosa era o homem que perdeu a Copa de 1950. Sua voz, por mais verdadeira que fosse, era abafada pelo coro da condenação. O golpe mais simbólico, mais dramático, veio décadas depois do fatídico Maracanazo. Em um gesto carregado de dor e de um estranho senso de adeus, ele chegou a visitar o Maracanã e pôs as mãos nas través originais, aquelas mesmas través que seriam substituídas, testemunhas silenciosas de sua crucificação. Dizem que ele levou um pedaço da trave para casa, um souvenir de sua própria tragédia, como uma lembrança constante daquele dia. Alguns dizem que foi um ato simbólico de redenção, uma tentativa de paz com seu passado. Outros, um memorial vivo de sua tragédia pessoal e da maldição que o acompanhava. A saúde de Barbosa foi piorando drasticamente ao longo dos anos, corroída não só pela idade, mas pela tristeza e pela amargura de uma vida inteira de condenação. Vivia em dificuldades financeiras, muitas vezes à mercê da caridade. Sofria intensamente com depressão profunda, com problemas de pressão arterial e, sobretudo, com as memórias incessantes de uma vida injustamente marcada pela tragédia. A cada dia, ele definhava um pouco mais, consumido por uma dor que nem mesmo o tempo era capaz de apagar. Em 7 de abril de 2000, o silêncio finalmente o alcançou. Moacir Barbosa morreu. Aos 79 anos, a causa oficial foi infarto agudo no miocárdio, após uma série de complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral, AVC, que o debilitara ainda mais. Faleceu pobre, esquecido pela maioria, triste, e ainda sendo lembrado, até o seu último suspiro, como goleiro do Maracanazo. Foi enterrado em Praia Grande, no litoral paulista, longe dos holofotes, longe dos grandes estádios que um dia aplaudiram suas defesas milagrosas. O Maracanã, que o condenou, estava a centenas de quilômetros de distância.
Mas a maior tragédia de sua vida não foi o gol de Guiguia. Não foi a derrota em campo. Foi o julgamento eterno, a sentença perpétua de um país que nunca aprendeu a perdoar, a contextualizar, a compreender. Um país que, em sua histeria coletiva, criou um mito do fracasso e o encarnou, de forma sádica, em um homem real, de carne e osso. Hoje, sim, muitos reconhecem que Barbosa foi vítima de um erro coletivo, de uma injustiça histórica, de uma crueldade desnecessária. Seu nome voltou a ser lembrado, ainda que timidamente, com respeito. Mas o perdão oficial, aquele que ele tanto buscou em vida, esse nunca veio, nunca foi proclamado. Moacir Barbosa não morreu apenas de causas naturais. Morreu de tristeza, de abandono, de um silêncio cruel que o acompanhou até o fim, corroendo sua alma. Morreu como morrem os injustiçados, com a cabeça erguida em sua dignidade, mas o coração pesado, dilacerado por uma culpa que não era sua. E até hoje, o grito contido daquela torcida em 1950 ecoa no vazio, um lamento que vai além da derrota, não pelo gol sofrido, mas pelo que foi feito com o homem por trás da camisa número 1. Que sua história sirva de alerta para que jamais voltemos a condenar um homem pela complexidade de um esporte e pela irracionalidade de uma paixão cega. E assim, chegamos ao fim de mais uma revelação que, esperamos, tenha sacudido sua consciência. Muito obrigado por acompanhar este mergulho nas profundezas da história do futebol. Que a memória de Barbosa seja, finalmente, um dia, verdadeiramente redimida. Até a próxima!